Tenho uma sensação que pouca gente tem coragem de admitir, mas talvez tu tenha sentido isso hoje mesmo. Tu abre o Instagram, alguém casou, alguém teve filho, outro comprou uma casa, outro está crescendo na carreira, e quando tu olha para tua própria vida, parece que nada mudou. Parece que tu está no mesmo lugar, na mesma rotina, enfrentando as mesmas lutas, com as mesmas dúvidas. E o pior de tudo, começa a surgir aquele pensamento de que talvez Deus esteja em silêncio contigo. Se isso já passou pela tua cabeça, esse vídeo é exatamente para ti. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E o vídeo de hoje é esse mesmo. Parece que tá todo mundo avançando, menos você. Tem momentos da vida que a gente não sente só que está parado, a gente sente que está ficando para trás. E isso dói de um jeito difícil de explicar, porque não é apenas sobre não ter conquistado nada ainda. É ver pessoas vivendo aquilo exatamente que tu sonhou, aquilo que tu orou, aquilo que tu pediu para Deus. É como se a vida fosse uma corrida e tu estivesse vendo as pessoas chegarem na linha de chegada, onde tu ainda está tentando entender onde fica o percurso. E nesse lugar começa a surgir perguntas perigosas na nossa mente. Perguntas não somente sobre a vida, mas sobre Deus. Será que eu fiz algo errado? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu perdi tempo? E sem querer o coração começa a se comparar. E a comparação é um lugar muito perigoso, porque ela não faz barulho, ela não chega gritando, ela chega sutil, chega silenciosa. E quando tu menos percebe, ela já está dominando os teus pensamentos, roubando a tua paz, distorcendo a tua visão, porque tu não está vendo a vida real das pessoas, tu está vendo apenas recortes nas redes sociais, momentos, conquistas, sorrisos, mas tu não vê as noites difíceis, não vê as crises, não vê o que acontece por trás de tudo aquilo. Então tu começa a comparar o bastidor da tua vida com o palco da vida das pessoas. E isso nunca vai ser justo. E talvez tu até pense que esse tipo de sentimento é errado, ou até mesmo que tu é fraco por sentir isso. Mas a verdade é que esse sentimento já apareceu na Bíblia, de uma maneira muito real e sincera. Um homem chamado Asaf passou exatamente por isso. E o mais interessante é que ele não tentou esconder o que sentia. Ele não tentou parecer forte ou espiritual demais. Ele simplesmente foi honesto. No Salmo 73, ele vê pessoas ímpias prosperando, vivendo bem, aparentemente sem sofrimento, enquanto ele que buscava a Deus estava enfrentando dificuldades. E ele chega a um ponto tão profundo que diz algo que muita gente pensa, mas tem medo de admitir. Ele quase desistiu. Olha o nível disso. Não é somente frustração, é uma crise de fé. Porque quando tu sente que está ficando para trás, não é somente a tua vida que entra em dúvida, é Deus também. Tu começa a questionar se vale a pena continuar, se Deus realmente está vendo, se Ele se importa, se realmente existe um propósito para ti. E é aqui que muita gente se perde. Não porque deixou de crer, mas porque começou a olhar mais para as pessoas do que para Deus. E Asaf chegou exatamente nesse ponto. Ele deixou o olhar dele ser dominado pelo que estava acontecendo ao seu redor. E isso roubou a paz dele, até que algo muda. Ele diz que isso só começa a fazer sentido quando ele entra no santuário, quando ele se voltou para a presença de Deus. E aqui está algo muito importante para entender. Enquanto tu medir a tua vida pela régua dos outros, tu sempre vai se sentir atrasado. Mas quando tu se volta para a presença de Deus, a tua perspectiva muda completamente, porque tu entende que cada pessoa está vivendo um processo diferente. Nem todo mundo
mundo floresce na mesma estação. Tem gente que cresce rápido, mas tem gente que cresce profundo. E crescimento profundo leva mais tempo. E talvez esse seja exatamente o teu caso. Talvez tu esteja em um momento da tua vida que parece que está parado por fora, mas por dentro está sendo construído algo que ainda tu não consegue enxergar. O problema é que crescimento interno não aparece, não gera aplauso, não vira postagem, não chama a atenção, mas é exatamente esse tipo de crescimento que sustenta tudo o que vem depois. Deus, ele não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E muitas vezes aquilo que tu chama de atraso, Deus chama de preparação. Porque tem coisas, se chegasse antes do tempo, poderiam te destruir. Relacionamentos, responsabilidades, crescimento financeiro, oportunidades, tudo isso exige estrutura, exige maturidade, exige um coração preparado. E Deus, ele não entrega algo grande para alguém que ainda não tem estrutura. Enquanto tu acha que tudo está parado, Deus pode estar trabalhando em áreas mais profundas da tua vida, fortalecendo a tua mente, ajustando a tua identidade, curando feridas que talvez tu nem perceba mais, moldando o teu caráter. E aqui vai uma verdade que talvez doa um pouco, mas que liberta. Nem todo atraso é perda. Alguns atrasos são livramento. Às vezes tu olha para algo que não aconteceu e pensa que perdeu uma oportunidade, mas Deus olha para aquilo e vê que poderia ter te machucado. Poderia ter sido algo que te afastasse dele e ainda mais do propósito. Tu olha e pensa, já era para eu estar lá. Mas Deus olha e diz, tu ainda não estava pronto. E isso muda tudo, porque tira o peso da comparação e coloca confiança nesse processo. Asaf só encontrou paz quando ele parou de comparar a vida dele com a vida dos outros e começou a confiar no caminho que Deus tinha para ele. Talvez hoje tu não tenha tudo aquilo que sonhou. Talvez muitas coisas ainda não aconteceram. Mas olha bem para a tua vida, com sinceridade. Tu ainda está de pé. Tu não desistiu e tu ainda está buscando. E isso diz muito mais do que tu imagina, porque isso quer dizer que Deus está te sustentando. Sabe, tem muita gente que chegou naquele lugar que tu queria chegar, mas perdeu a paz no meio do caminho. Tem gente que conquistou coisas, mas está vazio por dentro. E Deus, ele não quer somente te levar a algum lugar. Ele quer que tu chegue inteiro. Então, talvez a pergunta certa não seja por que eu estou atrasado, mas o que Deus está fazendo em mim enquanto eu espero, porque a espera também faz parte do propósito e muitas vezes é nela que Deus transforma o nosso ser. Se hoje tu sente que está ficando para trás, não tome decisões baseadas nessa dor. Não desiste, não se compara, não tenta acelerar processos que Deus ainda está construindo. Volte para a presença. Volta para o lugar onde a sua visão é alinhada, porque é ali que tu percebe algo que muda tudo. Tu não está atrasado, está sendo preparado. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Se tu chegou até aqui, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal e se inscreve se tu não é inscrito ainda. Comenta aqui embaixo o que tu acha sobre este assunto. Tu está passando por isso? E se tu já passou por isso, deixa aqui alguma palavra de motivação. E se tu quer chegar nesse caminho, se tu quer chegar aonde Deus quer te levar, comenta aqui embaixo o seguinte: eu confio no processo. Amém? Comenta aqui embaixo, eu confio no processo. Um beijão, gurizada. Tchau, tchau.